50 e qualquer 51, 52 cadáveres recolhidos. Eu fui assistir o enterro. O número exato de vítimas no 3 de agosto nunca foi apurado. 2 meses depois dos acontecimentos, em carta a Lúcio Lara, do MPLA, Amílcar Cabral referia-se a um balanço de 24 mortos e 35 feridos. Entretanto, nem o PAI, que antecedeu o PAIGC, também liderado por Cabral, nem outras forças então existentes, como o MLG de Cancoila François Mendy, nenhum deles reivindica a iniciativa da greve. Esse movimento manteve, digamos, a sua força, na verdade, porque por trás do movimento estiveram homens do PAIGC a encourajar a ação. Peñuti, ça a été la révolte d'ouvriers qui n'ont pas été encadrés ni rien. Moi, j'ai beaucoup de parents qui étaient là, parce que en général, les gens de mer, beaucoup sont des manjacs. Ce sont ces gens qui sont révoltés pour leurs conditions de vie d'ouvriers. Personne ne les a fait, ne les a encadrés, ni rien. Contrairement à ce que le PAIGC dit, que c'est sa lutte, c'est je ne sais pas, c'est faux. Os estivadores trabalhavam para a Casa Gouveia, Sociedade António Silva Gouveia, que controlava grande parte do comércio interno da Guiné e que estava ligada à CUF, que por sua vez detinha o monopólio do comércio externo. De facto, a Companhia União Fabril tinha grande domínio sobre a economia do território. Os principais recursos eram madeiras e produtos agrícolas, representando o amendoim de cultura obrigatória, 2/3 das exportações. Com poucas unidades fabris, a Guiné baseava a sua economia na agricultura, sustento de grande parte dos cerca de 525 mil habitantes que constituíam a população em 1960. Os colonos portugueses eram pouco mais de 2.000, concentrados sobretudo na capital. Em boa parte estavam ligados à administração, que, como nas outras colónias, controlava toda a vida das populações. Desde o trabalho à cobrança de impostos, da aplicação da justiça à manutenção da ordem pública. A atuação das autoridades policiais e militares da cidade de Bissau no dia 3 de agosto de 1959 acabou por associar o cais de Pidjiguiti ao rumo futuro da história de Portugal na Guiné. Pidjiguiti veio logo com coisas claras depois daquela matança. Naturalmente, antes do caso de Pidjiguiti, podia levar tempo a pensar, forma de traçar a luta, etc. Não precipitava nenhum de nós de avançar com o problema. Foi, digamos, como uma chibatada, digamos, ainda a acelerar mais todo o processo. Porque aí foi fácil mostrar ao homem guineense que o colonialismo português não brincava, que matava, era capaz de matar. Houve reunião no bairro de Belém. Ali houve discussão, muita coisa, como é que podemos avançar com o trabalho. Eu até na altura estava a pensar numa autonomia administrativa que era para evitar matança. Mas o Amílcar Cabral não estava de acordo. O Salazar não aceita negociações. Tenho feito muita diligência, mas não há problema, somos obrigados a avançar por outra ideia. Foi então que se decidiu não suspender, mas pelo menos abrandar o trabalho político nos centros urbanos e passar para o campo. Porque disse, não podemos estar a fazer trabalho político no lado onde o inimigo é mais forte do que nós. E dali conseguimos fundar um partido, eu e Amílcar Cabral, que é a Frente à Libertação, que era para agarrar todos, que era o MLG, o FLING, o PAI, que é para ter uma organização única. Isso foi fundado em 1959, 19 de setembro, meia-noite, no bairro de Belém. A greve dos estivadores do Porto de Bissau e as suas vítimas parecem ter-se transformado em mobilizador da revolta e da sua expansão pelo interior da Guiné, com o apoio dos países vizinhos. Em Moçambique, menos de um ano depois, viria a ter efeitos semelhantes uma outra demonstração de descontentamento de populações. Neste caso, macondes, cultivadores de algodão do distrito de Cabo Delgado, no norte do território. A Feira do Algodão, onde os agricultores iam entregar o produto do seu trabalho, era um importante lugar de encontro económico e também social na região de Cabo Delgado. Nos anos 50, o algodão era a principal cultura na zona de Moeda, com uma produção anual da ordem dos 250 kg por hectare.
Para isso, contribuía também o trabalho forçado dos camponeses, já que a cultura era obrigatória, mesmo que com prejuízo da produção alimentar das famílias. O algodão era obrigatoriamente vendido a uma única empresa, a concessionária Sagal. Propício a abusos e venalidades, o sistema incluía ainda um imposto por cada quilo de algodão cobrado pelo Estado aos camponeses. Dinheiro teoricamente destinado a um fundo para obras públicas. Fui governador de vários sítios, os governadores da altura, quando era lá das chamadas banjas do algodão. E as críticas que eles davam, não a mim, porque os intérpretes, era sempre o mesmo, que pagavam muito mal, que o algodão que era muito mal pago, que não ganhavam para nada, que ficavam sem fazer milho. Tudo era controlado por, chamava-se, capatazes. Se o algodão ou o dono estiver com problemas de saúde, que o algodão não é sachado, o campo está em mato, este era levado para a administração. Depois eram os abusos. É que havia terras que não eram próprias para algodão. E os capatazes, que tinham uma percentagem sobre o algodão produzido, e os chefes de secção, etc, 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 mandavam fazer algodão em sítios que não eram bons para produzir algodão. E eles trabalhavam um ano inteiro e tiravam um rendimento mínimo, um rendimento ridículo da cultura do algodão que fazia. E faziam-no porquê? Porque assim, pelo menos, evitavam ter de ir para o contrato durante 6 meses. Quando não sai nada, não tem algodão, o que vai falar com o chefe de posto? Administrador. O que vai falar com ele? Ele vai receber por aí e vai ficar de castigo. Vai ficar preso. É por isso muita gente, aqui em Moçambique, muita gente encontra outros em Malawi, outros estão a encontrar aquele tempo África do Sul, encontrava Rodésia, porque fugia por causa desse trabalho. Fugiam, sobretudo, para o Tanganica, país a caminho da independência, cuja fronteira ficava a escassos 60 quilómetros de Moeda. E é com o argumento de contrariar essa imigração e influenciado pelo forte movimento cooperativo e político do país vizinho, que no final dos anos 50, um grupo de moçambicanos procura conseguir algumas alterações no regime da cultura do algodão. Liderado por Lázaro Cavandame, futuro dirigente da Frelimo, o grupo cria uma cooperativa que beneficia os agricultores sem pôr em causa a Sagal. A cooperativa, de cuja ação resulta um aumento da produção e uma redução do trabalho forçado, vem entretanto reclamando novas condições, a que as autoridades finalmente prometem responder. O governador do distrito, capitão de mar e guerra Teixeira da Silva, convoca então o povo de Moeda para uma reunião que junta cerca de 5.000 pessoas e onde parecem misturadas reivindicações laborais e políticas. 2 dos representantes da população, Faustino Vanomba e Kiribiti Divan, vêm do Tanganica, país para onde os moçambicanos não podem viajar. Era proibido, estavam expressamente proibidos